Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletrônica. E hoje é dia de estudarmos um novo componente. Hoje vamos falar do LED. Acredito eu que você já deva ter visto esse componente em algum lugar, seja num farol de carro, seja num semáforo, seja numa luz, que está iluminando algum cômodo da sua residência, enfim. O LED ele é muito utilizado. Também você tem lá os tipos de LED que indicam que um aparelho está ligado ou se ele está desligado. Enfim, o LED ele é um componente eletrônico muito útil para a sociedade e é importante aí que você, como técnico, tenha pleno conhecimento sobre esse componente. Bom, mas antes da gente falar do LED, eu gostaria de voltar um pouquinho ao que nós vimos na aula passada, fazer uma breve revisão sobre o assunto dos diodos em corrente contínua e também fazer a correção dos exercícios, do exercício que eu deixei para a validação da sua presença. Então vamos à nossa revisão. E na aula passada nós falamos sobre os diodos em corrente contínua, mas nós falamos do circuito misto. Então, na aula passada nós vimos que nós temos o circuito misto, que é uma mistura do circuito série com o circuito paralelo. Inicialmente nós estudamos o circuito série, onde nós vimos lá que um diodo pode estar em série principalmente com um resistor ou com outro diodo. Esse outro diodo pode estar polarizado diretamente ou reversamente. E aí na aula passada então nós adicionamos aí um componente em paralelo. E aí analisando isso, esse aqui é um circuito misto, onde eu tenho a mistura do circuito série com o circuito paralelo. Aqui no caso, como nós vimos, eu tenho dois resistores em paralelo. Então o R2 está em paralelo com o R3, porque eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto. Porém, o R1 não está em paralelo com eles. O R1 acaba o R1 é que começa o R2 e o R3. Então o R1 ele está em série com o R2 e o R3. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Nós podemos dizer aí que das tensões que nós temos do VR1, VR2 e VR3, com certeza a tensão do VR2 é igual à tensão do VR3. Essa é uma das classificações que nós fazemos. Então, o VR2 ele vai ser igual ao VR3, isso sem sombra de dúvida. Agora, a tensão que sobrar, essa tensão ela vai estar sobre o resistor 1. Então, se você tem uma fonte, uma determinada parte dessa tensão da fonte vai estar sobre o R2 e o R3. A outra parte, o que sobrar, vai estar sobre o R1, que vai ser o nosso VR1. Então, por isso que a gente fala que o VR2 é igual ao VR3. Em termos de corrente, você tem o IR1, que também é a corrente total, porque é a corrente que sai da fonte. Essa corrente ela vai chegar aqui num ponto que nós vamos chamar isso de nó, e ela vai se dividir uma parte para cá, que é o IR2, e outra parte para cá, que é o IR3. E aí ela retorna como corrente total. E aí nós vamos dizer o seguinte, que a corrente no resistor 1 vai ser igual a corrente total, porque é pelo resistor 1 que passa toda a corrente da fonte, a corrente que está saindo desse polo positivo da fonte. Como nós vimos, a corrente ela vai do mais para o menos, e ela vai ser igual, esse IR1 vai ser igual à soma do IR2 com o IR3. Então essa é uma característica que ele vai carregar também do circuito paralelo. Então a corrente ela se divide no circuito paralelo. Nesse caso aqui eu tenho um resistor que está em série com eles, vai ter a mesma corrente total. Então dessa forma a gente vai ter aí um circuito misto, onde eu estou misturando o R1 que está em série com o R2 e R3. Então tá aí a nossa revisão do que é o circuito misto, e aplicando isso de uma maneira melhor,
Vamos fazer isso nesse exercício que eu deixei então para validação da sua presença, né? Esse exercício você deveria ter postado ele na plataforma. E esse exercício é um exercício muito parecido com o que nós vínhamos fazendo, né? Nós tínhamos então aqui uma fonte, né? Uma fonte de 12 volts, um resistor R1 de 470 ohms e aí um diodo em paralelo com um resistor de 120 ohms. E aí eu pedi a tensão nesse diodo, eu pedia a tensão no VR2, né, que é no resistor de 120 ohms, a tensão no resistor 1, né, a tensão no resistor que está em série aqui com a fonte, o IR1, a corrente que passa pelo resistor 1, a corrente que passa pelo resistor 2 e a corrente que passa pelo diodo. Então vamos fazer a correção desse exercício, né? E aí a gente vai ver então quais são os valores que nós vamos conseguir chegar. Então primeiramente, né, a gente consegue, nesse caso, né, afirmar que a tensão nesse diodo é 0,7, né? Porque se a corrente ela sai do mais da fonte, ela vai passar por esse resistor e ela vai se dividir, então ela vai descer aqui pelo diodo e outra parte dela vai descer pelo R2. Quando ela desce, percebe que a seta, o sentido da corrente vai ficar no mesmo sentido do diodo. Então ele está polarizado diretamente, então a queda de tensão sobre ele é de 0,7 volts, como nós fizemos nos exercícios, né? Diversos exercícios na aula passada. Também dá para você ver aqui, né, o positivo da fonte, né? Se você olhar o positivo da fonte, ele está ligado no positivo do diodo. Então, positivo da fonte ligado no positivo do diodo, negativo da fonte ligado no negativo do diodo. Também é um outro indício que esse diodo está polarizado diretamente. Então, eu posso afirmar que a queda de tensão dele é 0,7 volts. Se a queda nele é 0,7, eu consigo achar tensão nesse resistor que está em paralelo com ele. Porque, como nós acabamos de ver na nossa revisão, no circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, se eu tenho 0,7 no diodo e eu tenho aqui um resistor de 120 ohms em paralelo com esse diodo, e eu conheço a tensão no diodo, então essa tensão aqui nesse R2 também vai ser 0,7, porque eles estão em paralelo. Então, o nosso VR2 vai ser também de 0,7 volts. Então, se no paralelo eu perdi 0,7 volts, eu tenho uma queda de 0,7 volts, o quanto vai sobrar no meu R1? Quanto que vai sobrar para esse R1? A diferença. Então, eu vou fazer 12 volts, né, menos, essa tensão aqui vai ser 12 volts menos 0,7, porque aí ele está em paralelo. Eu vou descontar uma vez só, né, porque a tensão é a mesma, então estou falando do mesmo valor. Então, 12 menos 0,7 é igual a 11,3. Então, o meu VR1, ó, esse valor vai ser de 11,3 volts. Tá? Então, primeiro achei a tensão no diodo, achei a tensão no R2 porque ele está em paralelo com o diodo. E o que sobrou, né, do que ficou aqui nesse paralelo, é o que ficou nesse resistor aqui que está em série, que é o nosso R1. Então, ficou aqui 11,3 volts. Então, pessoal, dessa forma a gente conseguiu encontrar as tensões, né, nesse circuito. Para achar as correntes, a gente vai aplicar a lei de Ohm naquilo que for possível. No que não for possível, né, a gente vai analisar o circuito e ver como que a gente consegue achar o valor. Então vamos lá, vamos ver então os valores das correntes. Então eu tenho aqui, passando nesse resistor aqui, eu tenho o meu IR1, né? E o meu IR1, olha, eu tenho a tensão nele. Eu sei que a tensão nele é 11,3. E eu tenho o valor dele, eu tenho o valor do R1, que é 470 ohms. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que o meu IR1 vai ser igual a 11,3 dividido por 470, que é justamente a lei de Ohm, né? A corrente é tensão sobre a resistência. Então, isso vai dar 24,4 mA, tá? Então, essa é a corrente do meu IR1, 24,04, perdão, mA. Achei então o IR1, vou colocar aqui o valor do meu IR1. Vou achar agora o meu IR2.
né? Quem que é o meu IR2? É a corrente aqui, ó, essa corrente que passa no resistor 2, né? Lembrando que a corrente é ela que passa e a tensão eu tenho ela sobre o componente. Então eu falo, está passando uma corrente. E eu falo, eu tenho uma queda de tensão, eu tenho uma tensão sobre um componente. Então nesse caso aqui, a corrente que passa pelo R2, né, o meu IR2, vai ser determinada como, né? O IR2 vai ser 0,7 dividido por 120. Né? 0,7 dividido por 120, fazendo essa conta, dá 5,83 miliampere. Tá? 5,83 miliampere é a corrente então que vai passar aqui no resistor 2. Agora, então eu vou colocar aqui o valor, né, do IR2, esse daqui, e agora faltou a corrente no diodo. Faltou falar o valor do meu ID, né? Se a gente for optar em fazer o mesmo raciocínio, que a corrente ela é a tensão dividido pela resistência, então eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar a tensão no diodo, né, 0,7, dividido pela resistência. Mas por qual resistência? Pela resistência do diodo. Então, lembrando, né, já tenho falado aí algumas aulas que a lei de Ohm ela tem que ser aplicada de maneira proporcional. Só que o problema aqui é que eu não tenho a corrente eu não tenho o valor da resistência do diodo. Eu tenho o valor da resistência do R1, eu tenho o valor da resistência do R2, mas eu não tenho o valor da resistência desse diodo. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Né? Se eu não tenho o valor da resistência, eu não consigo, então, fazer essa questão utilizando a lei de Ohm. Então, eu vou fazer o seguinte, eu sei que essa corrente aqui, o IR1, ela vai se dividir, uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. Ora, se eu sei, então, que essa corrente ela se dividiu, parte vai ser o meu ID, né? Minha corrente no diodo, e outra parte vai ser o meu IR, e eu sei o meu IR1 e eu sei o meu IR2, então eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que o meu ID vai ser igual a 24,04 miliampere, né? Menos 5,83, porque eu sei que essa corrente ela se dividiu, veio uma parte para cá, uma parte para cá. Desses 24, imagina assim, ó, eu tenho 24 carros. Chegaram 24 carros numa bifurcação, aqui eles vão se separar. Desses 24, 5 vieram para cá. Quantos vão descer? A diferença, 24 menos esses 5. No caso aqui é 24,04 menos 5,83. Essa corrente que vai descer, então, vai ser de 18,21 miliampere. Então, essa corrente no diodo aqui é de 18,21 miliampere. É a diferença. É 24,04 miliampere menos 5,83 miliampere. É a corrente que desce. Tanto é que se você pegar agora e somar 18,21 com 5,83, vai dar os 24,04 miliampere. Então essa é a corrente no diodo, é a corrente que faltava para a gente. Então, para você conferir aí se o seu exercício está correto, a tensão no diodo é 0,7, a tensão no resistor 2 também 0,7, porque eles estão em paralelo. O VR1 é 11,3, que é a tensão que sobrou desse 0,7, né, em relação à fonte. O IR1, 24,04 miliampere, nós calculamos usando a lei de Ohm. O IR2, 5,83 miliampere, nós calculamos usando a lei de Ohm. E a corrente no diodo, 18,21 miliampere, é a diferença da corrente que está chegando nesse nó menos a corrente que está saindo desse nó. É a diferença, então, da corrente total menos a corrente que passa aqui pelo nosso R2. Então, esses são os valores que nós temos, né, do nosso exercício para validação. Espero que você tenha feito esses exercícios. Tá? É importante você fazer esse exercício antes da aula seguinte, para que você possa tentar fazê-lo sozinho, né? E aí você sabe que sempre na aula posterior você tem a resolução dos exercícios para verificar se realmente você acertou. Tá? A entrega do exercício garante
a sua presença. Mas para você saber se esse exercício está certo, para você saber o que você errou, então a gente sempre faz a correção aqui na nossa revisão. Então tá aí, pessoal, fizemos a revisão, né, do tema da aula passada, fechamos assim, né, em partes a parte do diodo, né, sendo que a gente volta a falar do diodo mais para frente, quando nós estudaremos ele, o comportamento do diodo nos circuitos de corrente alternada, né, como nós falamos na aula passada, a maior parte da aplicação dos diodos são nos circuitos de corrente alternada, principalmente no circuito de fonte, que nós estudaremos mais à frente. Então a gente dá uma pausa agora no assunto diodo e a gente começa a falar então do tema da nossa aula de hoje. Legal, pessoal, então você viu na nossa vinheta o tema da nossa aula é LED, né? E aí vamos falar então desse importante componente utilizado aí em muitas aplicações mesmo. Então vamos aí desmistificar, né, o que vem a ser o LED. Você sabe o que significa a palavra LED, né? Na verdade, LED, cada letrinha aqui da palavra LED tem um significado, né? Esse significado, né, nós temos o seguinte, olha, esse L significa light, esse E significa emitted e esse D significa diode. Traduzindo esse light emitted diode, nós temos diodo emissor de luz. Então, pessoal, o LED ele é um tipo de diodo, tá? Mas ele é um tipo de diodo que vai trabalhar de uma forma bem diferente como esse diodo, o diodo comum, que é o que nós estudamos até então, tá? O LED ele é um diodo que tem a capacidade de emitir luz. Então, por isso que ele é chamado de diodo emissor de luz. E ele foi desenvolvido justamente para essa aplicação, com essa finalidade, para emitir luz. Inicialmente não para iluminar coisas, né? Inicialmente o seu objetivo era somente de indicar se algo está ligado, se algo está desligado, em termos de equipamento, né? Você sabe, por exemplo, que um determinado equipamento ele está ligado quando o LED está aceso, né? Que ele está energizado. Se o LED apaga, você sabe ali que ele não está funcionando. Então, inicialmente, o LED ele tinha essa aplicação. Passado aí tempos, né, surgiram aí os LEDs de alto brilho, né, onde ele tem também a função de iluminar, tá? É muito utilizado. Isso aí ganhou um vasto campo aí de aplicação, os LEDs com o objetivo de iluminar, inclusive até iluminação pública, farol de carro, lâmpadas residenciais, hoje elas são todo utilizando o LED, tá? Bom, pessoal, o LED ele possui um símbolo, assim como todo componente eletrônico, assim como nós vimos o símbolo do resistor, nós vimos o símbolo do diodo, você tem lá o símbolo do LED, que é esse símbolo aqui. Aí você vai falar assim, poxa, mas é parecido, esse aí é o símbolo do diodo. É quase o símbolo do diodo, né? Ele tem o formato, tudo certinho do símbolo do diodo, né? O positivo, o negativo, né? Lembrando, né? O negativo nós chamamos de catodo e o positivo nós chamamos de anodo. Só que, né? Ele tem duas setinhas, né, representando a luz, né, saindo dele. Então, por isso que ele possui aí essas setinhas. E aí, quando você tem lá o símbolo do diodo com essas duas setinhas, não é um símbolo de diodo, e sim é o símbolo de um diodo emissor de luz, é o símbolo de um LED. Então, esse é o símbolo do LED com as setinhas para fora. Então, você continua tendo lá o positivo, o negativo, nesse lado que tem a barrinha, né, parecido com o símbolo de menos, é o negativo. Então, dessa forma, a gente tem o LED. Nós temos também fisicamente o LED, né? Fisicamente, você pode ter ele em várias cores, né? Vermelho, você pode ter ele amarelo, verde, né? Em luz branca, né? Ele é azul, enfim, você pode ter alguns tipos, e você tem aqueles de alto brilho, né?
que ele tem lá ele vai fazer uma iluminação clara, né? E aí você tem eles ali na cor, ele vai ser transparente, mas ele vai ter uma espécie de luz branca, tá? Então fisicamente você encontra os LEDs, ele tem esse aspecto, tá? E com certeza aí você pode tentar lembrar aí de algum LED que você tenha contato no seu dia a dia, algum equipamento que você tem que acende um LED quando você liga, ou algo até mesmo que emite luz no sentido de fazer a iluminação que é feito à base de LED. Então o LED ele é muito utilizado aí no nosso dia a dia, isso é inegável, tá? Bom, vamos olhar então para esse LED, né? Vamos pensar no aspecto de, bom, se eu olho para o símbolo dele, né? Se a gente volta aqui no símbolo dele, e eu sei que ele tem um positivo e negativo, assim como o diodo, no diodo nós conseguíamos identificar, né? Quem era o negativo era o lado que tinha uma faixa. Como que eu faço para identificar o negativo do LED, tá? Então, a identificação da polaridade do LED, ela vai se dar, né, de 3 formas, tá? Então, para eu saber quem é o anodo e quem é o catodo, né, eu sei que o catodo é o negativo, então eu vou identificar o catodo como tendo a maior massa interna. Então, se você olha dentro de um LED, né, você tem uma parte desse LED, ele é meio que cortado, tá, na sua diagonal. E tem um lado desse LED que é maior do que o outro, tá? Isso dentro dele. Então a gente fala que é o lado que tem a maior massa interna, ela é o negativo, tá? Então você consegue identificar o negativo olhando dentro do LED, nessa repartição que existe, tem uma parte que é maior, tem uma parte que é menor. Outra forma de você identificar o negativo do LED, ó, é um lado dele tem um chanfro, tá? Um lado dele é reto. Esse lado do chanfro também é o lado negativo, também é o lado do catodo. E o terminal mais curto, tá? O lado do terminal mais curto é também uma forma de você identificar o negativo do LED. Então você tem essas 3 formas de identificar o negativo do LED. E aí você vai ver isso através das práticas de análise de circuitos, tá? Como que você vai fazer isso na prática. Então você consegue identificar quem é o negativo e quem é o positivo do LED, ou seja, quem é o catodo, né? Terminal negativo, e quem é o anodo, que é o terminal positivo. A única ressalva que eu faço é com relação ao terminal mais curto, né? Porque muitas vezes esse LED está soldado na placa, ou você pode simplesmente vir com alicate e igualar aí os dois lados, né? Os dois terminais. Então você tem que tomar um certo cuidado aí com relação ao terminal mais curto, né? O fato de eu cortar esse terminal que é o mais comprido, deixar ele mais curto que o outro, que vai transformar ele em negativo. Então isso vale, né? Essa forma de identificação pelo terminal mais curto, essa forma de identificação ela vale somente quando o seu LED ele foi comprado, né, por você, você sabe a procedência dele, você sabe que ele não foi cortado, então dessa forma você consegue identificar através do terminal. Se não, as formas utilizando esse chanfro, né, dá para você ver aqui que esse lado é mais reto, e também pelo lado de maior massa interna, dá para você verificar então qual é o negativo do LED. Então essa é a forma que nós temos para identificar a polaridade do LED, para saber então quem é o positivo, quem é o negativo. Bom, fazendo uma associação do LED com o diodo, né, nós sabíamos então que o diodo comum, que nós acabamos de estudar, ele era fabricado ou com silício ou com germânio, né? Sendo que o germânio ficava aí para um diodo que era utilizado como sensor de temperatura pela sua variação. Mas e o LED, né? Qual seria então o material do LED, né? Quais são os elementos aí que compõem o LED? O LED ele é composto por 2 materiais, tá? O arsênio, né? Composto pela letra AS, e o gálio, que é o Ga. Também são elementos lá da tabela periódica dentro da parte dos semicondutores, mas o LED então ele é uma mistura desses 2 elementos, do arsênio e do gálio. E aí isso vai formar um material único que é o arseneto de gálio. Então nós dizemos que o LED ele é composto do material arseneto de gálio. Então basicamente é utilizando esse material aí que nós temos
para poder fabricar LEDs, tá? Eu não vou entrar no aspecto químico, né, do LED, porque assim como eu entrei, né, na questão do diodo, né, o diodo você tinha lá uma polarização, você polarizado diretamente ele conduzia, reversamente ele se comportava como um circuito aberto. No LED vai ser a mesma coisa, tá? Só que ele vai ter um fator, né, diferenciado em relação a essa polarização. Então, só resgatando, né, no diodo comum, quando ele era polarizado diretamente, né, os elétrons, né, eles geravam lá uma radiação que no silício ela era convertida em calor, tá? Isso no diodo comum, que nós acabamos de ver lá nas aulas anteriores. Já no LED, né, ele polarizado diretamente, os elétrons eles vão gerar uma radiação que no arseneto de galho ele é convertido em luz. E essa é a grande diferença do LED para o diodo. Então passa uma corrente no diodo comum, quando ele está polarizado diretamente, essa radiação ela é convertida em calor. Se isso acontece no LED, você polariza o LED diretamente, essa radiação dos elétrons passando pelo corpo do LED, essa radiação vai ser convertida em luz. E é essa a grande diferença então do LED. Quando eu polarizo o LED diretamente, ele acende. Tá? Essa é a questão. O LED acende quando é polarizado diretamente. Quando eu polarizo o LED reversamente, mesma coisa que o diodo, ele se comporta como um circuito aberto. Tá? Então, o LED polarizado reversamente é um circuito aberto, polarizado diretamente, ele vai acender. Essa é a grande aplicação do LED. Então, se você quer que um LED acenda, você polariza ele diretamente. Não faz sentido, né, você polarizar um LED reversamente. Tá? Porque ele não vai acender e ele não vai ter função nenhuma, porque a função dele não é fazer com que a corrente, quando polarizada diretamente, conduza, né, essa corrente, reversamente ele bloqueie. Não, a função do LED é acender quando você quer indicar que alguma coisa está ligada. Então, quando passa corrente, você quer que ele acenda. Então, por isso que ele, nesse ponto ele vai ter uma aplicação muito diferente do diodo comum. Tá? Bom, pessoal, vamos ver então como que a gente faz para testar esse LED, né? Vamos ver aí um LED aceso. Para fazer o teste do LED, pessoal, mesma escala, tá, do diodo, você coloca lá na escala de diodo do seu multímetro, e aí você liga o positivo do multímetro, né, o vermelho do multímetro no anodo do LED, né, no positivo do LED, e o negativo do multímetro no catodo do LED, no negativo do LED. Tá? Fez essa ligação, aí o que vai acontecer? Se o LED estiver funcionando, ele vai acender. Tá? Então vai ser assim. Então estou aqui com o LED, eu estou com o meu LED aqui, liguei positivo no positivo, negativo no negativo, o LED acendeu. Ó. Mesmo que ele acenda um pouco mais fraco, né, do que o normal, né, dele acender, ele vai ali mostrar, né, que ele está um pouco aceso, e dessa forma você vai saber então se o seu LED está funcionando ou não. Então ele acendeu polarizado diretamente, dessa forma então você vai saber então que o seu LED está funcionando. Tá? Então aqui no teste do LED você sabe que ele está funcionando, ligando positivo no positivo, negativo no negativo, ele vai acender. Tá? Bom, falando um pouquinho sobre os tipos de LED, né, vamos classificar ele com relação ao tamanho. Você tem LEDs aí de diversos tamanhos, como a gente pode ver aqui. Então você tem lá o LED que tem um diâmetro de 3 milímetros, que é esse pequenininho. Depois você tem o LED de 5 milímetros, né, de diâmetro, que é o intermediário, que é até o mais usado muitas vezes. E já o não tão usado, o de 10 milímetros, ele já é menos comum. Tá? Então, normalmente o LED de alto brilho ele é esse de 5 milímetros, aquele que é para iluminar alguma coisa. Né? Quando você quer que ele ilumine algo, então você utiliza, normalmente você apela para um LED de 5 milímetros, que são os LEDs de alto brilho. Agora, somente aquele de sinal, aí você pode ter esse de 3 milímetros ou até mesmo o de 5 milímetros. Então, essa é a classificação que a gente tem com relação ao tamanho do LED. Então ele pode ser de 3 milímetros, né, de diâmetro, né, da cabeça dele, ou 5 milímetros de diâmetro, né, que é esse daqui,
ou 10 milímetros de diâmetro, que é o menos comum, mas existe, é um LED aí bem maior do que o convencional, tá? A gente também pode classificar os LEDs de acordo com a função, né, que esse LED vai desempenhar. Então esse LED, eu posso classificá-lo de acordo com o tamanho dele, né, que nós acabamos de ver, que é 3 milímetros, 5 milímetros ou 10 milímetros. Agora, de acordo com a sua função, nós podemos ter o seguinte, ó, nós podemos ter o LED de sinal, né? LED de sinal é aquele que é usado para indicar que um equipamento está ligado. Então é um LED de sinal, somente para indicar que o equipamento ligou e aí está tudo certo, tá? Então você tem ele em televisões, você tem ele em equipamentos de maneira geral, onde você quer que quando você energiza esse equipamento, você vai lá no botão de on/off, você coloca ele em on, né? Liga esse equipamento, você quer que acenda um LED indicando que aquele equipamento está funcionando, tá? Isso em roteadores, em equipamentos de maneira geral, né? Acender o LEDzinho indicando que algo está ligado. Esse é o LED de sinal, tá? Só para informar se algo foi ligado ou não, se algo não está ligado, se algo está energizado, se não está energizado. Nesse caso, passou corrente por ele, se ele estiver polarizado diretamente, ele vai acender. Já o LED, o outro tipo de LED que nós temos, né, a outra função é o LED de alto brilho. E aí, esse caso, ele é utilizado na iluminação de maneira geral, tá? Ele é utilizado então nas lâmpadas na rua, né, nos postes, ele é utilizado nas lâmpadas nas casas, nas luminárias, né, ele é utilizado aí com uma aplicação muito grande, farol de automóvel, enfeites, né, árvores de Natal, né, o pessoal coloca ali para piscar, são os LEDs de alto brilho onde você quer iluminar algo, tá? Então você quer fazer uma iluminação, então você coloca ali um LED de alto brilho, tá? Então, ou você quer simplesmente indicar que o equipamento está ligado ou não, ou você quer iluminar. Então, eu quero fazer uma lanterna. Você não vai usar um LED de sinal, você vai usar um LED de alto brilho. Você vai utilizar aquele que realmente vai de acordo com a função que você quer. Eu quero um LED para indicar que o equipamento, que uma fonte que eu montei, ela está ligada. Você não vai usar um LED de alto brilho, você vai usar um LED de sinal. Então, de acordo com a aplicação, você vai usar o tipo de LED que mais vai te interessar. Se ele vai ser de sinal ou de alto brilho. O princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Polarizou ele diretamente, passou corrente por ele, ele vai acender, tá? Esse é o princípio de funcionamento do LED, tá? Então aí os exemplos aí dos LEDs de alto brilho, né? Lâmpadas, faróis, placares, painéis luminosos, aí de maneira geral são os LEDs de alto brilho, enquanto o LED de sinal são os equipamentos aí que você quer que ele simplesmente indique se está ligado ou não. Bom, pessoal, da mesma forma, né, que o diodo ele tem lá uma barreira de potencial. Então nós vimos lá que o diodo ele passa por um processo de dopagem, o diodo comum, que nós estudamos nas aulas anteriores. Ele passa por um processo de dopagem. Esse material da dopagem ele vai se recombinar no centro do diodo, e aí você vai ter lá ele vai criar uma barreira de potencial, ele vai tentar impedir a passagem do elétron, e aí vai ser necessário que o elétron ele seja empurrado, né, com uma certa força para que ele atravesse essa barreira de potencial. Essa força, nós estamos falando de tensão elétrica. Então nós vimos que a tensão de barreira de potencial, que é essa força que você precisa empurrar o elétron do diodo, no caso do silício é de 0,7 volts. Tá? A mesma coisa vai acontecer no LED, só que vai mudar os valores dessa barreira de potencial. Então você também tem uma tensão de barreira de potencial no LED. Tá? Essa tensão de barreira de potencial ela é indesejável, assim como no diodo. Nós não gostaríamos que ela existisse, porém ela existe, tá? Porém, o valor da tensão de barreira de potencial no LED vai ser diferente da tensão de barreira de potencial no diodo, tá? Porque no diodo comum a tensão de barreira de potencial é 0,7. No LED, né, você tem lá o arseneto de galho, é um outro material, não é o silício. Então a tensão da barreira de potencial ela é de
2 volts, tá? Já é bem maior do que do diodo comum, se você tiver um LED de sinal. Se você tiver um LED de alto brilho, aí esse valor pode variar aí de 2,5 até 3,5 volts, tá? E aí a gente tem uma dificuldade aqui com os LEDs de alto brilho em definir um valor específico, porque você tem muitos fabricantes diferentes. Esse aí é um verdadeiro atrativo da eletrônica, né? Fazer coisas com LEDs. Você tem aí nichos, segmentos de mercado aí muito atrativos aí para os LEDs de alto brilho. Então você tem muito tipo de LED diferente e aí foge um pouco a padronização então da tensão de barreira de potencial nos LEDs de alto brilho. Mas nos LEDs de sinal, né, que é o que a gente vai considerar nos nossos cálculos, a gente vai considerar aí no nosso dia a dia, a queda de tensão no LED de sinal nós vamos considerar de 2 volts. Então essa é a tensão de barreira de potencial e a gente vai ver daqui a pouco como que vai ser o comportamento então do LED, né? Quando você liga ele lá numa fonte, né, de tensão contínua, tá? Como que ele vai funcionar e como ele vai se comportar diante dessa fonte. Então nós vamos considerar essa tensão da barreira de potencial no LED, né? Vamos considerar como LEDs de sinal, então como 2 volts. Então, se você está tratando de diodo comum, você vai olhar para esse 0,7. Se você está tratando de LED, você vai olhar então para esses 2 volts, tá? Pessoal, no diodo comum, nós não nos preocupávamos muito com a corrente que passava pelo diodo, tá? Nós não nos preocupávamos. A corrente que passa pelo LED, que é o que nós chamamos de corrente direta no LED, essa corrente ela é um ponto de preocupação. Nós temos uma certa preocupação com essa corrente que passa pelo LED. Por quê? Né? Porque o LED ele tem que trabalhar dentro de uma determinada faixa de corrente. Então não é qualquer corrente que pode passar pelo LED. Tá? Ele tem que estar dentro de uma faixa de corrente. Então eu tenho que ter uma mínima corrente que passa pelo LED, que é de 10 mA, e eu tenho que ter eu posso ter apenas uma máxima corrente que passa pelo LED, que é de 20 mA. Ou seja, a corrente que passa pelo LED, ela tem que estar entre 10 mA e 20 mA. Tá? Então eu preciso atender esse pré-requisito, né, de uma corrente mínima de 10 mA e uma corrente máxima de 20 mA para que o LED possa funcionar de maneira correta. Tá? Mas então o que vem a ser essa corrente mínima de 10 mA e a corrente máxima de 20 mA? Bom, a corrente mínima, tá? Esse Imin, que são os 10 mA, ela garante que o LED vai acender completamente. Então, se a corrente que passa pelo LED for menor do que 10 mA, pode ser que o LED não acenda na sua máxima capacidade, pode ser que o LED não acenda completamente. Então, essa corrente mínima ela garante que o LED irá acender completamente. E o I máximo, né, a máxima corrente, os 20 mA, ela vai estabelecer uma corrente para que o LED não queime. Então, o fato de você trabalhar com uma corrente entre o Imin e o I máximo, né, ou seja, entre 10 mA e 20 mA, o fato de você trabalhar nessa corrente, você garante, superando os 10 mA, você garante que o LED vai acender completamente e não vai acender fraco, ele vai acender na sua totalidade. E você não ultrapassar os 20 mA, garante que esse LED não vai se danificar, tá? Que ele não vai queimar. E às vezes ele nem queima, né? Mas ele reduz muito a vida útil dele. Então, na verdade, esse LED ele vai queimar com uma corrente muito maior. Mas a partir dos 20 mA ele já começa a ter a sua vida útil reduzida. Então o fabricante, quando ele fabrica um LED, ele fala assim, olha, esse LED ele vai durar, por exemplo, 10.000 horas.
Tá? Só que desde que você não ultrapasse os 20 mA. Porque se você ultrapassar os 20 mA, ele não vai durar mais as 10.000 horas. Pode ser que ele dure ali 500 horas, 50 horas, 1 hora, dependendo da corrente do quanto você ultrapassar. Então essa faixa de corrente entre 10 mA e 20 mA é uma segurança que você tem. E é uma responsabilidade como técnico de garantir então que a corrente não vai ser menor do que 10 mA e não vai ser maior do que 20 mA. Então você pode escolher qualquer corrente entre 10 mA e 20 mA, que o LED vai se comportar da mesma forma. Se você é um LED que tem uma corrente passando por ele de 11 mA, ele acende da mesma forma de um LED que passa por ele uma corrente de 19 mA. O de 19 mA ele não vai acender mais forte do que o de 11 mA, porque se você ultrapassou os 10 mA, esse LED já vai ter o seu acendimento completo, tá? Então, assim, importante então passar dos 10 mA, mas não ultrapassar os 20 mA. E para isso o LED tem então um aliado importante, tá? O aliado que nós temos é um resistor em série. Então o LED, olhando aqui, por exemplo, nesse exemplo, né, aqui você tem lá uma tensão da fonte, você tem lá um resistor e você tem um LED. Esse resistor, né, sempre quando você olhar para um LED, você vai ter um resistor em série. Isso é extremamente importante. Então o LED sempre deve ser montado em um circuito com um resistor em série. Sempre você tem que ter um resistor em série. Por quê? Tá? Porque esse resistor ele vai ter duas funções. Tá? A primeira função, o resistor vai ficar com a tensão que sobra do LED. Tá? Então esse resistor vai ficar com a tensão que vai sobrar do LED. Quantos volts você vai ter num LED polarizado diretamente? Conforme nós vimos há pouco, a tensão sobre um LED é de 2 volts. Então o que vai sobrar vai para onde? Vai para esse resistor. Tá? Então se a fonte é de 10, a queda de tensão no LED é de 2, se ele está polarizado diretamente, então eu vou ter aqui nesse resistor 8 volts. Tá? Então dessa forma você consegue garantir, né, que você tem os 2 volts e o que sobrou foi para esse resistor. Então o resistor ele fica com a tensão que sobra do LED. Outra função para esse resistor, ele controla a corrente que passa no LED. Já que eu vou ter uma tensão aqui e eu vou ter um valor de resistência, você concorda que essa tensão dividido por essa resistência vai dar a corrente no resistor? E essa corrente no resistor é a mesma que passa pelo LED, porque os dois estão em série. Então eles estão em série. A corrente do resistor é a mesma que a corrente no LED e através do valor desse resistor, né, da tensão que sobra dividido pelo valor desse resistor, você consegue então controlar a corrente que passa pelo LED. Aí você vai garantir que essa corrente que vai passar pelo LED, ela vai estar entre 10 mA e 20 mA. Então essa é a função do circuito do resistor, né, que vai estar aí num circuito em série juntamente com esse LED, tá? Bom, e a gente vai ver agora então alguns casos, né, alguns exemplos, alguns exercícios aí onde eu posso ter o meu resistor com um resistor em série com esse LED, como que vai ficar o aspecto da corrente, como que você calcula a corrente, como que você calcula o próprio valor do resistor. Nós vamos analisar então alguns casos onde nós temos então já analisando como que fica as tensões e as correntes e um caso já interessante que a gente começa a ver agora nesse exercício a seguir, como que fica então o nosso LED, né, de acordo com vários valores aí diferentes de resistência, o que mudaria para o LED para esses casos. Então a gente vai dar uma olhada então nesses circuitos aí na nossa lousa digital. Muito bem, gostaria de propor a vocês que nós façamos alguns exemplos utilizando LED. Então vamos imaginar esse circuito onde eu tenho uma fonte de 25 volts, um resistor de 4,7 kΩ e um LED.
como que ficariam os valores de tensão de corrente no LED? Bom, nós temos aqui uma queda de tensão de 2 volts no LED. Por quê? Porque esse LED ele está polarizado diretamente. Então a corrente sai da fonte, passa pelo resistor. Esse é um circuito série. O LED está polarizado diretamente, logo a tensão de barreira de potencial dele é de 2 volts. Se eu tenho 2 volts no LED e a soma das tensões do circuito série tem que ser igual à fonte, então a queda de tensão em cima desse resistor vai ser de 23 volts. Nós conseguimos vir aqui e calcular a corrente no resistor. Como que eu faço para calcular a corrente no resistor? A corrente no resistor é igual à tensão no resistor dividido pelo valor do resistor. Sendo assim, o que nós vamos ter nessa situação? A tensão no resistor ela é igual a 23 volts. O valor do resistor, 4,7 kΩ. Então, 4,7 vezes 10 a terceira. Isso vai dar uma corrente de 4,89 miliampere. Essa é a corrente no resistor. Se a corrente no resistor é 4,89 miliampere, eu consigo também saber qual é a corrente no LED. A corrente no LED vai ser igual à corrente no resistor. Por quê? Porque nós temos um circuito série. Se eu conheço a corrente no resistor, eu também conheço a corrente no LED. Eles estão em série. Então, a corrente no LED também vai ser de 4,89 miliampere. Então, para esse caso, a corrente no LED então ficou 4,89 miliampere. Pegando o próximo caso, um outro exemplo, nós temos aqui, nesta letra B, uma fonte de 25 volts, um resistor de 1,5 kΩ e um LED. Aqui eu também quero achar a corrente no resistor e no LED, né? Então, tenho lá a corrente no resistor. Antes, eu consigo saber qual é a queda de tensão no LED. Como nós vimos, a queda de tensão no LED, polarizado diretamente, é igual a 2 volts. Se eu tenho 2 volts aqui, neste resistor, eu vou ter 23 volts. Tá? Então, venho aqui e calculo a corrente no resistor. Eu vou pegar a tensão no resistor e dividir pelo valor do resistor. Então, a corrente no resistor, por lei de Ohm, é a tensão no resistor dividido pelo valor do resistor, que vai ser igual a 23 dividido por 1,5 kΩ. 1,5 vezes 10 a terceira. Isso vai ser igual a 15,33 miliampere. Então, a corrente que vai passar aqui no resistor é 15,33 miliampere. Logo, a corrente no LED vai ser igual também a 15,33 miliampere. Sendo assim, esta é a corrente que vai passar pelo LED. E eu queria também compartilhar com vocês um terceiro exemplo, onde eu mudei o resistor para 700 ohms. O que esses circuitos têm em comum, o valor da fonte, um LED e um resistor. O que eles têm de diferente é o valor desse resistor.
Então, pegando nesse caso, um resistor de 700 ohms, eu também vou ter a corrente no resistor, que vai ser a mesma do LED. A queda de tensão em cima do LED é de 2 volts, porque ele está polarizado diretamente. A queda de tensão em cima desse resistor vai ser de 23, a soma do resistor mais o LED tem que ser igual à fonte. Então eu tenho aqui 23 volts. Então no cálculo da corrente do resistor, nós vamos ter também a tensão no resistor dividido pelo valor do resistor, lei de Ohm, que vai ser igual a 23 volts dividido por 700 ohms. 23 volts dividido por 700 ohms vai dar uma corrente de 32,85 mA. Então, eu vou concluir também que a corrente no LED é de 32,85 mA. Por quê? Porque ele está em série com o resistor, e se no resistor eu tenho 32,85 mA, no LED também eu tenho uma corrente de 32,85 mA. Vamos analisar agora os resultados que nós obtivemos na resolução desses exercícios. No primeiro caso, eu cheguei à conclusão que a corrente no LED é de 4,89 mA. Qual a conclusão que eu tiro disso? Eu tiro a conclusão que esse LED vai acender fraco. Por que ele vai acender fraco? Ele vai acender fraco porque a corrente que vai passar por ele é menor que 10 mA. Então, esse resistor não foi especificado de uma maneira correta. Na letra B, onde o resistor é de 1,5 kΩ, eu chego à conclusão que esse LED vai acender no seu brilho máximo, no seu brilho correto. Por quê? Porque a corrente que vai passar no LED está entre 10 mA e 20 mA. E o LED da letra C, o circuito C, eu chego à conclusão que esse LED ele tem grande potencial para queimar. Por quê? Porque a corrente que vai passar pelo LED ela é maior do que 20 mA. Então, é importante que nós tenhamos uma corrente que vai passar pelo LED entre 10 mA e 20 mA. Se essa corrente for menor, o LED acende fraco. Se essa corrente for maior, o LED queima. Então, é importante o cálculo correto do resistor que vai estar em série com o LED. Então, são duas funções que esse resistor tem. Uma é ficar com a tensão que sobra do LED. Então, o LED sempre vai ficar com 2 volts. E aí, o resistor vai ficar com a tensão que sobrar da fonte, certo? Então, a fonte fica 2 volts no LED e o resto vai para o resistor. Então, essa é a primeira função desse resistor, ficar com a tensão que sobra. E a outra função dele é fazer o controle dessa corrente, porque aí o valor dele vai interferir em qual vai ser o valor da corrente que passa por ele, consequentemente vai passar pelo LED. Aqui um resistor na letra A mal dimensionado fez com que o LED acendesse fraco. Na letra C, um resistor mal dimensionado fez com que o LED queimasse. E na letra B, um resistor bem dimensionado fez com que o LED acendesse de maneira ok. Gostaria agora de propor alguns exercícios para que nós possamos praticar um pouquinho os nossos conhecimentos em LED. Determine o valor dos resistores para que o LED dos circuitos abaixo acenda com uma corrente de 15 mA. Então,
eu gostaria que vocês fizessem a letra A, né, onde a fonte é de 12 volts, a letra B, onde a fonte é de 5 volts, a letra C, onde a fonte é de 10 volts, e a letra D, onde a fonte é de 100 volts. Eu gostaria que vocês anotassem no caderno para tentar fazer. Eu vou fazer a letra A como exemplo. Então fica aí o exemplo da letra A. Eu quero achar o valor desse resistor para que a corrente que irá passar pelo LED, para que essa corrente seja de 15 mA. Então, como nós faremos isso? Eu vou, primeiramente, achar a tensão em cima do LED. Um LED polarizado diretamente tem queda de tensão igual a 2 volts. Se eu tenho 2 volts no LED, o resistor está em série e a fonte tem 12, a queda de tensão sobre o resistor é igual a 10 volts. Bom, se eu quero uma corrente no LED de 15 mA, como o resistor está em série, a corrente no resistor também será de 15 mA. Então eu vou achar agora o valor do meu resistor. Para achar o valor do resistor, vou aplicar lei de Ohm. Resistência é igual tensão dividido por corrente. É lógico que como eu quero achar o valor do resistor, eu vou pegar a tensão no resistor e vou dividir pela corrente no resistor. Então a tensão em cima do resistor, 10 volts. 10 volts dividido pela corrente no resistor, 15 mA. É a mesma corrente do LED, porque eles estão em série. Então 10 volts dividido por 15 mA. Fazendo isso na sua calculadora, o resultado é 666,6 ohms. Logo, o valor desse resistor tem que ser então de 666,6 ohms. Essa é a resposta da letra A. Então, convido você agora a fazer a letra B, a letra C e a letra D, e daqui a pouco nós voltamos com a resolução. Muito bem, você deu uma pausa no seu vídeo para fazer a letra B, C e D, e agora nós vamos fazer as correções. Então, temos lá, letra B. A queda de tensão no LED vai ser de 2 volts. Se a minha fonte é 5, sobram 3 volts para o resistor. Vou achar a corrente. Eu sei que a corrente no LED é de 15 mA, é dado do exercício. E eu vou achar a corrente no resistor. Eu sei que a corrente no resistor também será de 15 mA. Tenho a tensão no resistor, tenho a corrente no resistor, consigo achar o valor do resistor. Então, a tensão do resistor sobre a corrente no resistor vai me dar o valor do resistor. Então, 3 volts dividido por 15 mA, né? 15 vezes 10 é menos 3, isso vai ser igual a 200 ohms. Essa, então, a tensão, o valor da resistência do circuito B. Para o circuito C, tensão no LED 2 volts, sobrou 8 volts no resistor. Fonte de 10 volts, sobraram 8 volts para o resistor. A corrente no LED eu quero que seja de 15 mA. Por que foi escolhido 15 mA? Porque é uma corrente entre 10 e 20 mA, que é a mínima e a máxima corrente no LED. Se a corrente no LED é 15 mA, a corrente no resistor
também será de 15 mA. Por quê? Porque o circuito é série. Então eu consigo vir aqui e achar o valor do resistor. A tensão no resistor sobre a corrente no resistor vai ser igual a 8 dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a 533,3 ohms. E a letra D, nós temos lá 100 volts, tensão da fonte. Vou ter 2 volts no LED, o resistor fica com o que sobra, 98 volts. Corrente no LED, 15 mA, corrente no resistor, 15 mA. O circuito é série. Então, vou achar o valor do resistor, tensão no resistor sobre a corrente no resistor, vai ser o valor do meu resistor. Então, eu vou ter aqui 98 dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Isso vai me dar uma resistência de 6.533 ohms, apertando engenharia 6,53 kilo ohms. Esse é o resistor da letra D. Então, resposta da letra D, 6,53 kilo ohms. Da letra C, 533,3 ohms. Letra B, 200 ohms. E a letra A, que nós já tínhamos feito, 666,6 ohms. Gostaria de propor agora mais alguns exercícios. Letra E, uma fonte de 12 volts e 2 LEDs. Letra F, uma fonte de 5 volts e 2 LEDs. Letra G, uma fonte de 15 volts e 3 LEDs. E letra H, uma fonte de 9 volts e 3 LEDs. Poxa, mas agora tem mais de um LED. Como que eu faço? Eu vou fazer a letra E como exemplo. Então, olha lá. Temos 2 LEDs nesse caso. Então, cada LED vai ter uma queda de tensão de 2 volts. Se eu tenho uma fonte de 12, perdi 2 volts para esse LED, perdi 2 volts para esse LED e o circuito é série, logo a queda de tensão em cima desse resistor vai ser de 8 volts. Se eu quero uma corrente de 15 mA passando pelos LEDs, se eu quero uma corrente de 15 mA passando pelos LEDs, a corrente também nesse resistor vai ser de 15 mA. Então eu consigo vir aqui e calcular o valor do resistor. O resistor será igual a 8 volts dividido por 15 mA. 15 vezes 10 a menos 3. Isso é igual a 533,3 ohms. Esse é o valor do resistor. Então você vai tentar agora fazer a letra F, a letra G, a letra H e na sequência, dá um pause no seu vídeo e na sequência eu trago a resolução dessas questões. Muito bem, você deu um pause aí no seu vídeo para fazer as questões e eu volto agora para resolver a questão F, G e H. Então, na questão F, queda de tensão de 2 volts nesse LED, 2 volts nesse LED, sobrou para o resistor apenas 1 volt. 1 mais 2 igual a 5. Corrente no LED, 15 mA, circuito série, esses 15 mA
também passam pelo resistor. Então consigo vir aqui e achar o valor do resistor, fazendo o quê? 1 volt dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Isso me dá um valor de resistência igual a 66,6 ohms. Então, resposta da letra F, 66,6 ohms. Na letra G, nós temos aqui 3 LEDs, 2 volts de queda de tensão sobre cada um deles. 6 volts, né? Perdi aqui nos LEDs, sobrando para o resistor 9 volts. 9 mais 2 mais 2 mais 2, 15. O circuito é sério, a tensão se divide de maneira que a soma dessas tensões seja igual à tensão da fonte. Então, a corrente no LED tem que ser de 15 mA, foi proposto pelo exercício e foi escolhido 15 mA porque é uma corrente que ela atende entre a mínima corrente que precisa passar pelo LED e a máxima corrente que precisa passar pelo LED. Então aqui a corrente no resistor também será de 15 mA. Achando o valor do resistor, 9 volts dividido por 15 vezes 10 a menos 3, eu encontro uma resistência igual a 600 ohms. Resistor igual a 600 ohms. Letra H, também 3 LEDs, queda de tensão de 2 volts sobre cada um deles, sobrando para o resistor 3 volts. Sobraram 3 volts no resistor, a corrente no LED 15 mA, também para o resistor 15 mA. Resistor vai ser igual a 3 volts dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Isso me dá um valor de resistência igual a 200 ohms. Então, os resultados, letra E que nós já tínhamos feito, 533,3 ohms. Letra F, resistor igual a 66,6 ohms. Letra G igual a 600 ohms. E letra H igual a 200 ohms. Espero que você tenha acertado. Pessoal, e na próxima aula a gente vai dar continuidade com mais alguns exercícios utilizando o LED, tá? Mas eu gostaria agora de propor para você que faça esse exercício, né? Tem aqui um circuitinho e eu peço para que você, dado o circuito abaixo, né, calcule o valor do resistor. Calcule o valor desse resistor para que o LED acenda, né? E por ele passe uma corrente de 13 mA. Então a gente sabe que pelo LED, né, tem que passar uma corrente entre 10 e 20 mA. Então a gente escolheu aqui 13 mA por ser uma corrente que está entre 10 mA e 20 mA. Então tá aí esse exercício para você fazer, testar aí os seus conhecimentos nessa aula e depois fazer o upload na plataforma para validar sua presença. Legal, pessoal? Tá aí então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. Começamos a falar do LED, daremos continuidade nesse assunto, analisando mais circuitos. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, estou à sua disposição. Você pode me mandar uma mensagem por WhatsApp e também pode comparecer a um plantão, né, presencial num dos dias que eu estou presente na escola. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!